Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, cidadãos que nos brindam com nossas presenças, com vossas presenças, aqueles que nos acompanham à distância. Eu, claro, entendo que todo colega tem o direito, né, de se manifestar livremente, inclusive adjetivando, muito embora os colegas do PT e do PSOL, em regra, diante de qualquer adjetivo, representem os parlamentares da casa. Eu ouço calada todos os adjetivos desabonadores, misóginos, qualquer outra caracterização que se possa dar. Mas, quando se imputam fatos, é necessário que a gente se manifeste. Então, haja vista, né, a desgraceira que o PT fez com a educação nesse país, porque houve, né, um aumento, talvez, de pessoas estudando, mas a qualidade diminuiu, né, significativamente. O analfabetismo funcional é tal, né, que as pessoas não conseguem entender aquilo que elas leem, né? Talvez porque confundam, alguns professores que dizem representar a categoria, confundam educadores com sindicalistas, né? E não conseguem entender o que leem. O que eu escrevi no meu Twitter esse fim de semana foi o seguinte: alguém acha que a presidente Dilma caiu por uma ilicitude contábil, como a esquerda alardeia? Entretanto, as pessoas que pegaram esta frase ou fizeram com má fé ou não sabem ler, porque houve uma sequência no mesmo tweet dizendo o seguinte: claro que não. A ilicitude contábil foi praticada para encobrir o peculato. Para quem não sabe, peculato é um crime grave praticado contra a administração pública que implica o desvio de dinheiro público. As pedaladas fiscais, que a esquerda insiste em apresentar como meros ilícitos contábeis, na verdade, é falsidade ideológica, né? São tão burros, desculpa o termo, que no lugar de ficarem calados, levantam a bola para eu cortar. Então é o seguinte: a ilicitude fiscal, né, é fraude, gente. Quando eles colocam lá que eles não utilizam, na verdade, quando eles não declaram que utilizaram o dinheiro dos bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, quando eles não declaram, praticando uma falsidade ideológica por omissão de informação relevante, eles estão praticando uma fraude. Foi isso que eles fizeram. As pedaladas foram o seguinte, para quem ainda não compreendeu. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a utilização de dinheiro dos bancos, né, que tem participação do Estado. Quando essa lei foi criada, o intuito foi evitar fraudes e desmandos que vinham ocorrendo nos bancos dos estados. Entretanto, na lei não está escrito assim: olha, não pode utilizar vírgula, salvo se for Banco Federal. O PT, que acha que é dono do país, da América Latina e do mundo, porque saiu fazendo obras até em Angola, com dinheiro do povo brasileiro, eles falam aqui que protegem tanto a nossa população, foram fazer obra em Cuba, foram fazer obra em Angola, deram o nosso dinheiro, não é assim? Aí eles pegaram o dinheiro da onde? Do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Mas eles não podiam declarar isso. Não podiam, primeiro, porque estavam fazendo algo proibido, que são as tais das pedaladas. E não podiam, segundo, porque no primeiro mandato a Dilma tinha que mostrar uma fraude sem precedentes de que havia dinheiro para seguir com os projetos sociais. Ela é uma estelionatária. Ela caiu porque ela praticou e corroborou com estelionato, com falsidade ideológica por omissão, com crime contra a responsabilidade fiscal. Aí alegavam, ela não sabia. Aí eu chamei o ministro Adams. Falei: ministro Adams, Vossa Excelência, como jurista, não avisou a presidente da República, que no caso é sua cliente, que ela tinha que ter declarado, e uma vez avisada ela teria que pagar aqueles débitos para os bancos públicos?
Ele olhou para quem estava do lado e falou, não, doutora, eu avisei. Eu reuni os ministros, a comissão dos ministros da área econômica e avisei. E o que aconteceu? Chamei os ministros. Os senhores não avisaram a presidente? Não, nós avisamos, mas foi uma decisão. Isso está no processo. Agora, quando a gente fala com parlamentares que não leem, ou quando leem não compreendem, aí fica difícil. Está lá o depoimento do Adams, o depoimento dos ministros, o depoimento dos funcionários do Tesouro, que em 2013, cidadãos que nos acompanham, os funcionários do Tesouro chamaram uma reunião técnica, dessas que ninguém da esquerda vai, que eles adoram criticar, mas não gostam de comparecer na hora do trabalho. Chamaram uma reunião técnica no Tesouro Nacional, de boa fé, para explicar para o novo governo Dilma que não podia usar o dinheiro dos bancos para pagar programas e empréstimos já sabidamente sem volta, vou falar sobre isso na sequência, porque a lei de responsabilidade fiscal proibia. Vossas Excelências sabem o que aconteceu? No lugar do governo seguir os técnicos, passou a instalar sindicância contra os técnicos. Houve uma caça às bruxas, típico dos governos totalitaristas do PT. Ditatoriais. Ditatoriais. Só leem o que querem. Só entendem o que querem. Aí ficam aí xingando os outros. Eu fico quieta. Eu vou ficar brigando com gente que não tem conteúdo. Porque não se discute conteúdo aqui. Não dá. Eu fico calada ali, sendo xingada. Vou fazer o quê? Mas chega um momento que a gente tem que falar. Por que eles não vêm aqui falar dos 50 bilhões que eles desviaram e depois encobriram com as pedaladas para fazer obra na Angola, em Cuba, na Venezuela do ditador Maduro, que jornalista fica puxando o saco de ditador aqui? Entendeu? Por que eles não vêm explicar os 50 bilhões? Aí a imprensa diz assim, Brasil tomou calote. Que diabo de calote que esse dinheiro foi dado? Esse dinheiro foi dado para fazer lavagem de dinheiro, porque a Lava Jato, que eles tanto querem destruir, mostrou que o dinheiro voltava de Angola. Lavagem de dinheiro, esses empréstimos, sabidamente sem retorno. Quebraram o país. Eles quebraram o país. E ainda ficam dando lição de moral. Tomem vergonha nessas caras. Explica os 50 bilhões. Eu estou aqui, vem aqui, explica os 50 bilhões. A senhora olhou os documentos? Não para olhar nada, porque só faz discurso vazio. Depois lá atrás fala que está fazendo. Amiga, e a bandalheira do seu partido? Vem explicar explica os 50 bilhões. Explica o porto em Mariel. Explica as obras em Angola. Nós estamos sem porto aqui? Está sobrando porto? Está sobrando estrada? Está sobrando aeroporto? Explica os detalhes. É fácil xingar os outros aqui o dia inteiro, todo santo dia. Vão estudar os documentos. Se manifestem sobre o mérito. Entendeu? Vamos trabalhar. É fácil. É o seguinte, esse país, esse partido acabou com o país. Eles tinham um plano de poder, um plano maligno para a América Latina. Até hoje, eles adulam o Maduro. Os presos políticos na tumba são estuprados sob o comando de Maduro. Vem falar sobre isso aqui. Entendeu? Vem falar sobre isso aqui. Entendeu? O que é? Vai dar lição de moral agora? Vem falar dos 50 bilhões, da tortura. É muito bonitinho. Ai, coitadinho do Lula. O Lula injustiçado. Que injustiçado, caramba. O Temer não tem nada a ver com impeachment. Graças ao impeachment, o Temer foi investigado. Foi preso. Então é muito importante que vocês olhem os elementos. Vamos discutir. Vamos debater. Agora, não vem aqui falar coisa vazia. As pedaladas não foram um ilícito meramente fiscal de contabilidade. Foi isso que eu escrevi. Foram a fraude. Nervosa, né, doutora? Eu tô, porque eu tô
Estou cheia de ouvir mentira aqui. Entendeu? Foram a fraude que o PT cometeu para encobrir os desvios de bilhões. Sobre isso vocês não falam. Fala sobre os 50 bilhões. Obrigado, senhor presidente.